Bike Resenha, isso mesmo, hoje recebendo um grande Gabriel Sabião. Antes de mais nada, falando que nós estamos aqui ao ar livre e com chuva. Sabião, seja bem-vindo à minha cidade. Obrigado. É um prazer imenso receber você aqui para a gente contar um pouquinho de história. Espero que você tenha algumas histórias engraçadas aí de corrida, de alojamento, de treino. Antes de passar a fala para você, vamos aqui mostrar aqui nossas camisas da ERT, né? O nosso amigo Rogelinho, o Águia, que já esteve aqui, mandou pra gente aí. Obrigado a ERT, obrigado Daniel Rogelinho pelo carinho. Valeu? Vamos lá, meu amigo, então bem-vindo. Fala um pouquinho de você aí, pra quem não te conhece. Quem é Gabriel Sabião? Eu sou um ciclista já das décadas de 80, né? Um ciclista das antigas que pouca gente conhece, o pessoal de hoje não conhece. Mas que competiu muitas provas no exterior, além das provas no Brasil, muitas provas no exterior, muitas vitórias no exterior, muitas vitórias no Brasil. E me considero um ciclista que foi um grande ciclista brasileiro, principalmente nas montanhas. Eu lembro muito bem, eu competi com você, né? Eu sei da sua fase, lembro do seu começo, mas essa galera aí não sabe. Então, a pergunta que eu queria fazer para você, sendo assim bem sucinto mesmo, uma pincelada assim de como você começou e como você chegou já logo assim nas categorias, na categoria elite, porque antigamente assim, acho que era novato, você ascendia para aspirante, depois aspirante para elite, não sei se pegou essa época aí, você fazia tantos pontos, já ia, você passou por isso, você já foi direto com uma equipe grande, você correu em equipe pequena, conta um pouquinho rapidinho dessa aí, até a sua chegada na Europa aí. Não, eu comecei em São José do Rio Preto, e na época a gente era uns farrapeiros lá de Rio Preto, corria as provas só do interior ali mesmo. Pé vermelho? E a equipe de Rio Preto não tinha muita estrutura, então a gente competia a Média Paulista, foi o segundo ano da Média Paulista, pela equipe de Araraquara. A equipe de Araraquara pagava pra gente a despesa só de viagem para chegar até lá em Araraquara, sabe? E levava a gente correr de Kombi no domingo para correr as provas da Média Paulista. Então a Média Paulista era cada 15 dias tinha uma Média Paulista, entre esses intervalos tinha umas provas ali no interior, Marília, Araçatuba, e a gente ia lá competir, né, com o carro da gente, um carro velho, tinha um opalão que era aquele banco tipo um sofá, nós colocava 4 peão na frente, 4 atrás, e 8 ciclistas com bicicleta de em cima. O fundo dele era todo podre, nós colocávamos umas latas de óleo para poder o pé não vazar dentro, lá para dentro, entendeu? Não tinha nem tanque de combustível, nós levávamos uns galões lá dentro mesmo, lá com a mangueirinha vinha lá dentro para pôr a gasolina ali dentro e ia chupando a gasolina lá de dentro. Aquele carro velho lá fez sucesso, a gente viajava com ele para competir e era feliz com aquilo lá. E esse ano que eu competi pela equipe de Araraquara, Média Paulista, eu fui vice-campeão da Média Paulista e o meu irmão foi campeão da Média Paulista. O Baba de Santa Bárbara do Oeste foi terceiro colocado, né? Então eu já comecei a despontar aí. Esse ano eu fui correr uma 9 de julho, eu andei bem na 9 de julho, mesmo sendo farrapeiro lá do interior, era de Campinas a São Paulo e chegando em São Paulo tem aquela subida ali da Paulista, uma coisa assim. Na subida da Paulista, na Brigadeiro, eu sei que selecionou e eu fiquei entre os primeiros ali. Mas na hora que eu fui sprintar, eu peguei as tartarugas da divisa de ônibus e eu me estourei as duas rodas, mas eu subiria no pódio aquele dia, eu estava bem ali para subir no pódio. No dia seguinte era Interlagos, 30 voltas no circuito externo. Foi uma 9 de julho em 2 etapas. 2 etapas, era 9 de julho antigamente era 2 etapas, mas duro. Eu ainda cheguei a andar escapado várias voltas lá, e meu irmão andamos escapado umas 3 voltas, mas o pelotão pegou, né? E eu cheguei, mas cheguei mortinho. E eu me destaquei muito que eu, como iniciante, ninguém me conhecia, fui nos Jogos Abertos do Interior e fiz terceiro, medalha de bronze. Que cidade que foi isso aí? Foi os Jogos Abertos do Interior em Presidente Prudente. Presidente Prudente, 1980. 80. Foi no que não caiu uma chuva. Uma chuva forte, Zé de Abreu ganhou. Isso. Aí eles mandaram para dar a última volta, eu tava esperando pegar o Zé de Abreu para atacar, eu fiquei esperando na hora que pegar o Zé de Abreu, dou a minha atacada. Aí eles pegaram a última volta, aí não teve jeito, veio pra chegada, e na chegada eu fiz segundo no pelotão, fiz medalha de bronze. A hora que eu fiz medalha de bronze, já o Carvalho já veio doido, esconde de mim lá, falou... Esse menino é meu, meninão. Vamos pra Santo André. E aí o Carvalho me chamou e eu fui pra Santo André. Em Santo André eu comecei na categoria novato, como todo mundo começa, mas eu fui campeão paulista de novato
no meio do ano, em junho. Então, fazia ponto, já subia, né? É, fui campeão paulista, me jogaram já para aspirante. Eu tô perguntando isso porque eu lembro disso daí, que você teve uma passagem muito curta Muito pelo rápida, novato. muito Você já rápida. ganhou, se eu não me engano, era 36 pontos. 3 vitórias, já estava na aspirante. Ah, eu ganhei um monte de prova. Você já foi assim muito rápido, né? Não, eu ganhei um monte de prova, acho que eu ganhei metade das competições que eu corri na novato, eu ganhei. Na época tinha o Beccari, que sprintava muito em Indaiatuba. Tinha o Beccari. Márcio Beccari. Né? Tinha o Feijó. Tinha uns caras bons. Tinha um menino de Itapetininga, como é que chamava? O Nicolete. Nicolete também sprintava muito. Então tinha muito sprintista. Pra mim ganhar deles na chegada era difícil, mas quando tinha subida eu ganhava. Na subida eu ganhava. Aí eles me passaram para aspirante já no meio do ano. Na aspirante eu já fui campeão paulista de montanha. E o meu tempo foi o segundo melhor tempo, só perdi pro Lima, que foi campeão de montanha na Elite, que se eu corresse na Elite eu teria sido segundo. Entendeu? E eu já passei, já no próximo ano, já comecei na categoria principal, que era a principal, né, que chamava? Sim, aí eu já passei no profissionalismo mesmo. E no primeiro mês já teve uma subida... Foi pra Pirelli primeiro. Pra Pirelli, continuando pela Pirelli. Lá um mês de competição já na categoria principal, já teve a subida de Campos do Jordão, eu fui lá e ganhei a prova de Campos do Jordão. Depois eu ganhei várias provas, ganhei São Paulo-Sorocaba, ganhamos 4%. Eu corri essa prova em São Paulo-Sorocaba, foi 1h59, deu até o coreto lá. Deu. Nas costas, eu lembro muito bem. Média de 50 por hora deu mais. Fui o terceiro novato a chegar, fui intercategoria, todo mundo junto. Eu lembro dessa prova. Então, e eu ganhei lá no pódio, lá em cima do coreto lá. E eu ganhei dos sprintistas tudo, você lembra, né? Apesar que era uma chegada na subida, mas eu parti lá de trás e ninguém passou. Estão me perseguindo até hoje lá. E aí eu ganhei bastante prova, fui vice-campeão da 9 de julho. Depois daí eu fui para a KPM do Rio de Janeiro. Na KPM do Rio de Janeiro também foi... Uma baita de uma equipe. Era uma equipe forte. Quem era? Era eu, Robson Pacheco, o Renato Ferraro. O Ailton? Não, o Ailton já não estava lá quando eu fui para lá. O Ailton já não estava lá. O Deivão ainda estava lá. O Deivão estava lá. Davis Fernandes de Limeira, E o Juarez de Lima, lá de Valença, que era forte. Juarez. Entendeu? O Lima estava na equipe. O José Carlos de Lima. Nós resgatamos o Lima, que tinha parado de correr, resgataram ele também. Sim, muito bom. Então nós ganhamos bastante corrida, principalmente essa Rio Teresópolis, que era dura, puta, montanha pra caramba, eu ganhei os 2 anos seguidos. Então você não chegou a correr com o Ailton de Souza na KPM? Não. Quando eu fui pra KPM, o Ailton veio embora pra Pirelli, ele e o Mazarão veio embora pra Pirelli, eu fui pra KPM. Quando eu fui, eles voltaram. Eles voltaram. E foi lá na KPM, fiquei 2 anos na KPM, depois fui pra Itália. Eu fui pra Itália, corri 1 ano praticamente na Itália, voltei, aí eu ingressei na Caloi, corremos bastante fora no exterior, estava ficando na Suíça ali uns 40 dias, fomos correr volta da Bélgica, volta de Portugal, volta do Chile, volta do Uruguai, começamos já pela volta do Uruguai em janeiro, a Rutas de América. Rutas da América, era muito difícil essa rota. A volta plana não é boa pra mim. As quilometragens eram muito altas, né? Na Rutas... Falavam que se fosse hoje, era coisa fora até Não, eles falavam assim... Umas coisas doidas, que era tipo era 150, mas na verdade eu rodava 190 quilômetros. Não, você rodava 40 quilômetros neutralizado. Esse neutralizado era uma guerra para chegar lá primeiro, porque o vento era cruzado, tendo que ele... Era 40 quilômetros, depois você largava mais 200 na etapa. Era duro, era duro. Muito difícil correr no Uruguai por causa do vento. Muito vento cruzado e muito plano. Para mim não era bom, mas nós estávamos com uma equipe forte, eu, o Mazaron, o Gilson Alvaristo, o Gilson Rangel e o Vanderlei Magalhães. E o Vanderlei Magalhães sprintava muito. Nós 4 levava a etapa inteira para o Vanderlei chegar e ganhar a etapa. Ele ganhou umas 2 etapas. Não tem montanha, né? Não, tudo plano. Tudo plano. Para mim lá era difícil. E o Vanderlei ganhou essa Ruta de América, novinho ainda, tinha 18 anos, ele ganhou a Ruta de Américas, mas muito bem ele, sprintava demais, mas se não tivesse uma equipe como a nossa, não teria condição de levar. Porque os uruguaios se armavam tudo eles lá, nós tínhamos que ir em 4 caras levar ele contra aquele pelotão do Uruguai. Essa equipe aí foi quando a Caloi montou 2 equipes, uma que viajava para o exterior e uma outra que ficava competindo aqui. Eu lembro que até as camisas eram diferentes. Nessa época eu não. Não, a equipe era pequena, tinha bastante gente, tava o Louro, tinha bastante gente na equipe, mas... Eu lembro uma vez que se fosse hoje, era uma equipe considerada continental. Ela viajava bastante, eu lembro que as camisas dessas que saíam fora da Caloi era diferente, não era a camisa aquela tradicional da Caloi. Ela tinha uns desenhos diferentes e tal. Eu não sei se você pegou essa época foi em 82, quando eu fiz segundo na 9 de julho.
que tinha uma equipe que foi para Itália, outra equipe ficou aqui. Isso. Até eu fui para Venezuela, com minha primeira volta, foi a volta portuguesa Venezuela, que eu fiz segunda etapa, fiz terceiro, fiz quarto. Subi no pódio, acho que de 6 dias, subi no pódio 4 dias. E era plano sprintando. E tava o Gil Savaristo da Caloi e o Renan Ferraro da Caloi. Sim. E eu e o Antônio Unger da Pirelli. Mas só eu que subia no pódio todo dia, ainda fiz 8º na volta lá. Fui o melhorzinho da volta, minha primeira volta. Uma volta plana, não era nada pra mim, tinha subida pra mim. Mas mesmo assim eu me colocava no pelotão lá e batia guidão com os argentinos, com aqueles mexicanos, cubanos, tinha um monte de gente, tinha português, era uma volta boa, boa de se correr. Essa época tinha essas duas. Bom, eu sei que ainda voltei pra Caloi em 86, corri bastante prova fora pela Caloi, fui no campeonato mundial em Colorado Springs, ficamos lá mais de um mês nos Estados Unidos, uns 2 meses nos Estados Unidos preparando. E eu fui 16º no Campeonato Mundial, fui o primeiro das 3 Américas no Campeonato Mundial. Você sabe que isso era terrível para nós, né? Porque vocês iam viajar e a gente ficava aqui no Brasil competindo. Aí, quando esses caras voltavam de lá, meu Deus do céu, voltava era bem difícil, hein? Voltava era difícil pegar os caras aqui no pelotão, hein, Bier? Então, e eu quando estava na KPM disputei provas na Guatemala, onde eu era líder de montanha. Eu disputei 3 voltas da Guatemala. Inclusive, mandar um abraço aqui pro nosso amigo lá do Rio, Maurício Mota, que está fazendo as histórias aí. Parabéns, Maurício, continue nessa pegada aí, valorizando esses grandes nomes aqui do nosso passado do ciclismo. E o nosso amigo Fernando Blanco também, que toda terça-feira tem lá o Na Roda com o Fernando Blanco também no Facebook. Então a galera do ciclismo está ressurgindo, aí estamos colocando as histórias. O meu canal no Bike Resenha é para contar a história aqui, para falar um pouquinho, um bate-papo informal, mas esses caras estão trabalhando legal mesmo. E quem não conhece o ciclismo vai conhecer, né, Bier? Agora está tendo esse trabalho que o Maurício Mota começou, ele me procurou e eu tô contando as histórias para ele. Eu passei o contato do Cássio Paiva, passei o contato do Erivan, boa, né? Do Unger, do Louro, o pessoal até do Lino aqui, do Chile, tá mandando mensagem falando das histórias. Ele tá conversando. Ele tá comentando, né? Tá comentando, Aí o Maurício não entende bem o que ele fala em espanhol, deu aquela traduzida, sabe? Traduz pra ele. Mas é engraçado as coisas que ele conta. Nossa, tem o Aedo, tem a Sérgio Alista. Lembra aquelas 9 de julho que vinham esses caras de fora, né? Eles ganhava tudo. Era muito legal. Nem da Bolívia, todo lugar aí. Então, nessas voltas da Guatemala que eu fui, em uma delas estava o Eusébio Onzui, que hoje é o técnico, é o chefão da Movistar, e ele estava com uma equipe forte espanhola. E ele se admirou por causa que os colombianos iam lá e armavam os 4, chegaram para ele montanha e Aquela época já tinha algum brasileiro fora ou não ainda? Tinha, acho que o Renan Ferraro. O Renan já estava na... Eu acho que o Renan Ferraro Boteca, já... né, que ano que o Renan... acho que o Renan Ferraro já tinha para Boteca. Eu acho que o Renan Ferraro... O Renan foi, eu não sei se ele é... acho que ele foi em 83. Um pioneiro, mas quando o Eusébio te viu, já tinha alguém brasileiro lá? Eu acho que tinha o Renan Ferraro na Itália, na Boteca. Mas o Eusébio me notou ali e começou a mandar carta, não tinha internet, nada, não tinha telefone para ficar ligando, mandava uma carta, demorava 1 mês para chegar aquela carta em casa. Aí eu respondia para ele, demorava 1 mês para receber. Era por fumaça, né? Por como correio. E ele mandava carta, ele não se cansou de mandar carta para mim, que o meu ciclismo é na Europa, para ir embora, que aqui não tinha ciclismo e tal, e mandou, insistiu até que eu fui para a Europa e fui para Rennes, onde eu corri na equipe da Rennes com o Pedro Delgado, que era campeão Tour de France na época. Depois veio o Delgado ganhou um Tour, né? Ganhou um Tour, fez vice em um Tour. Correndo pela equipe holandesa, PDM, ele fez segundo. Sim. Aí ele foi para Rennes, no ano seguinte foi campeão do Tour de France. Campeão pela equipe espanhola. Depois o Indurain foi aquele monstro que ganhou 5 Tour de France. O Indurain, é bom ressaltar aqui, a galera acha que o Sabião correu com o Indurain, foi gregário do Indurain. Não, o Sabião não foi gregário do Indurain nessa ida nele na equipe Renault. Ele chegou, o Indurain era como ele, um gregário da equipe, era o Pedro Delgado que era o capitão da equipe. O Indurain não era gregário, eu era gregário, eu trabalhava muito. O Indurain já era uma estrela. Ele já era um segundo... já estava, ele era estrelinha assim, mas ele não era um gregário. Não era o ele não trabalhava para ninguém, equipe, não. Né? Mas ele ainda não tinha surgido aquela potência toda dele. Mas ele se dava bem, ele chegou a ganhar provas lá. Comigo eu vi ele ganhar uma corrida lá que ele escapou com o Marino Lajareta na subida. Lajareta, espanhol. E ganhou a etapa, mas não ganhou nenhuma volta aquele ano. Ele estava começando a aparecer o Indurain, né? E foi quando ele foi para o Tour de France e ganhou a etapa dos Pirineus, chegou escapado. Lá foi que ele começou a aparecer e ele na época não aceitava usar
a roupa da Time, que a Time nós tinha time, né? Sim. Tinha o patrocínio da Time, não sei se acho que Time ou Time que chamava. Eles davam sapatilha para nós, pedal, óculos. E o Indurain não usava, porque eles pagavam só o Pedro Delgado. E não pagava ele. Ele não admitia que ele era... Ele era gênio forte também. E ele correu o Tour de France de firma a pé. De firma a pé. Os caras já tudo com aquele pedal Time, pedal look, ele tava de firma a pé, ele correu com aquele firma a pé, correinha e tudo. Marrento, menino. Ele sabia que ele ia ser bom e ele falou assim, não pagar eu não uso o material não.